Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Acho que alguns irmãos aí aproveitaram o feriado prolongado, né? E deram aquela viajada para descansar e tal, o que é muito justo. Mas nós que aqui estamos, são 19 horas e 30 minutos. Quero cumprimentar os irmãos aqui presentes, a nossa turma, cumprimentar todos que nos acompanham à distância, as nossas turmas aí que fazem o curso à distância. Minha palavra de saudação também muito especial aos irmãos de Marambaia, Pontos dos Volantes, São Luís, Resplendor, na Louisiana, em Londres, e todos os demais que estão nos acompanhando. Deus abençoe. Nós vamos dar início à nossa aula, a nossa quarta aula do terceiro livro, Cristologia, e eu convido aqui os nossos irmãos para que nos coloquemos sobre os pés, para fazermos a nossa oração e com ela dando por oficialmente iniciada a nossa aula desta noite. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos na noite deste dia, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar na tua casa, ao findar de mais uma semana em que a graça do Senhor esteve sobre a vida de cada um de nós e nos permitiu vencer as mais diversas lutas enfrentadas. E aqui estamos, ó Pai, para mais uma aula, mais um dia de aprendizado da tua palavra. Eu quero te glorificar, te exaltar pela vida de cada irmão, cada aluno, que com muito esforço, dedicação, empenho, determinação, no propósito colocado diante do Senhor, tem levado adiante este curso sem desanimar. Peço que o Senhor continue os incentivando, o teu Espírito continue os estimulando, mantendo-os firmes, animados e fazendo-os compreender cada vez melhor a tua santa palavra. Abençoe a aula desta noite de uma forma muito especial. É a minha oração que te faço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na aula passada nós tivemos que parar no início do capítulo 7, que é a página 31. Nós demos apenas aí a iniciação do assunto de que trata este capítulo, que é os ministérios de Cristo ungido. Explicamos, né? Não temos sequer tempo de retornar à explicação de tudo isso que já falamos, mas nós, na ocasião, detalhamos aqui quais são os três ministérios dos quais o Senhor Jesus, Cristo, ungido, ele assume quando recebe a unção. Ele recebe o ministério, a unção para exercício do ministério de profeta, de sacerdote e de rei. E aí a aula passada nós encerramos explicando assim um pouquinho, claro que hoje entraremos com profundidade, mas explicando um pouquinho a respeito do ofício do profeta, que é o orientador do povo, o sacerdote, que é aquele que intercede pelo povo, e o rei, que é o guia, o condutor do povo. E a gente apresentou aí a comparação que a Bíblia faz entre o rei e o pastor. Bom, isso aqui foi apenas preliminarmente. Agora, com mais profundidade, vamos aí ao nosso material, no material dos irmãos aí, no nosso livro base, é a página 31, Jesus, o profeta. Vamos ver um pouquinho sobre Jesus exercendo o ministério de profeta. A promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés teve cumprimento em Cristo. Está lá em Deuteronômio 18:18 a promessa. As Escrituras do Novo Testamento afirmam que Jesus foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, assim como fora Moisés. Jesus chamou-se a si mesmo profeta. Muitos outros também o chamaram assim. Como profeta, Jesus transmitiu ao povo
a mensagem de Deus. E isso é interessante se observar. A gente vai falar um pouquinho sobre as principais funções do profeta, e uma delas, sem dúvida, talvez a mais destacável, seja a de transmitir ao povo a mensagem de Deus. E Jesus, como profeta, assim procedeu. Ele falou através da sua vida ao mundo. Deus falou pelo Filho, Hebreus 1:1. Isto principalmente a respeito do cumprimento exato de todas as profecias concernentes à vinda do Redentor. Jesus falou pelo seu grande exemplo, através do qual mostrou de que modo Deus quer que os homens vivam. Ele abriu o caminho pelos seus passos. Jesus transmitiu, pelo seu ministério profético, a doutrina de Deus. Veja o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então ali ele apresenta também a doutrina de Deus. Ele mesmo disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus também profetizou sobre acontecimentos que ainda hão de acontecer. Não é? Jesus profetizou, ou seja, falou acerca de eventos futuros. E a gente vai falar que esta é uma das facetas do ministério profético. Não a única, tampouco a principal, mas uma das facetas do ministério profético, que é predizer, vamos assim dizer, né? Predizer eventos futuros. Vários capítulos nos evangelhos transcrevem estas preciosas profecias. O desempenho do ministério profético. O exercício do ministério profético de Jesus refere-se principalmente ao período que vai do começo do seu ministério público até o Gólgota. Entretanto, ainda no céu, ele continua como profeta, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ele continua falando por meio da sua igreja, que é o seu corpo, e através dos dons do Espírito Santo e dos ministérios dados por ele, e também, é claro, através da sua santa palavra. Então vamos lá. Ministério profético de Jesus. Deixa eu voltar esse slide aqui. Bom, Jesus como profeta, ele profetizou, não apenas com palavras, mas profetizou também, e principalmente com a sua própria vida. Por quê? Porque um profeta é alguém que transmite a mensagem de Deus, e a vida de Jesus era uma mensagem. A forma como ele vivia já revelava a forma como Deus deseja que todos os demais seres humanos vivam. Então a vida de Jesus era uma mensagem. A vida de Jesus revelava a vontade do Pai. Então, o simples fato de Jesus ter vindo viver entre nós aqui nessa terra, já é a encarnação da palavra de Deus. O Logos, o Verbo, a palavra, se fez carne. Então nós tínhamos, quando por ocasião do ministério terreno de Jesus, nós tínhamos a palavra vivendo, mostrando de que maneira todos os seus seguidores, todos os servos de Deus, todos os cristãos devem viver também. Então Jesus falou através da sua vida, Jesus falou através do seu exemplo, Jesus falou através dos seus sermões, das suas mensagens. Jesus predisse eventos futuros, não é? Ele antecipou alguns acontecimentos, principalmente aqueles que antecederiam ou antecederão a sua volta, o seu retorno para buscar a sua igreja. E aí eu destaquei aqui que, embora o ministério terreno de Jesus tenha marcado grande parte do seu exercício ministerial profético, ainda do céu, embora o ministério terreno dele se encerrou no Gólgota, depois ele ressuscita, ascende aos céus, não está mais aqui na terra,
mas o ministério profético de Jesus permanece do céu. Por quê? Porque ele continua falando por intermédio da sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo e Jesus está falando por intermédio do seu corpo, que é a sua igreja. Então, o ministério profético de Jesus não se encerrou. Claro, a grande parte dele foi realizada quando, por ocasião do seu ministério, da sua vida terrena. Bom, eu trago aqui como destaque também esta questão que a gente sempre precisa relembrar quando falamos sobre a autoridade do profeta. A autoridade do profeta não provém daquilo que ele fala, palavras destaquei aqui, mas provém sim de quem ele é, ou seja, a vida. Nós não podemos dizer que um profeta tem autoridade porque as suas palavras são bonitas, porque ele tem eloquência na maneira de se expressar, na maneira de falar, porque fala forte, etc. Não. A autoridade do profeta não advém das suas palavras, não é daquilo que ele fala. A autoridade do profeta está baseada na sua vida. É por isso que Jesus, ele é o exemplo maior de profeta, porque toda a mensagem de Deus, repito uma vez mais, profetizar, irmãos, é transmitir a mensagem de Deus. Por favor, não tenham por conceito de profecia apenas revelar eventos futuros. Muita gente acha que profecia é só falar do futuro. Profetizar é trazer a revelação da vontade de Deus. Jesus, como profeta, revelou a vontade de Deus. E esta revelação não foi apenas por intermédio de palavras. Esta revelação da vontade de Deus foi principalmente por intermédio da sua própria vida. Então, quem vive aquilo que ele prega, ele tem autoridade para pregar, porque ele vive. Agora, quem prega algo que não vive, ele não tem autoridade para pregar. Por quê? Porque lhe falta a base, que é a sua própria vida. Então, o que autoriza um profeta, ou que dá base, vamos dizer assim, autoridade ao profeta, é a vida. Jesus era um profeta por excelência, porque ele tinha a sua vida como exemplo. E aí eu trago ainda uma nota aqui para destacar: a vida espiritual, ela deve ser sempre precedida de um elemento moral chamado caráter. A vida espiritual deve ser precedida de um elemento moral chamado caráter. Bom, triste é, irmãos, quando a gente ouve casos de pessoas que arrogam o título de profeta, mas não tem caráter, né? Vive aí de igreja em igreja, púlpito em púlpito, de campanha em campanha, mas a vida moral dele é uma verdadeira tragédia. Não tem caráter, é desestruturado familiarmente falando, não é honrado como pai, como esposo, como filho, não é honrado como servo, não obedece uma liderança, às vezes não tem sequer um pastor. Você pergunta, alguns desses você pergunta, o camarada faz campanha aqui, faz ali, você pergunta: rapaz, você reúne aonde? É uma volta tremenda que ele te dá para te falar onde que ele reúne. Não, é porque agora eu estou orando, Deus me mostrou que lá onde eu estava, Ele não me quer lá, é outro lugar, e aí tal e tal. Não se submete à autoridade, não tem disposição para ser submisso a alguém que Deus coloca sobre ele. Por quê? Porque tem falha de caráter, não tem estrutura familiar, é mal pagador, em muitos casos. Então, para que a pessoa desenvolva uma vida espiritual sadia, e todos desejam ter uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual, vamos dizer assim, em pleno progresso, em pleno avanço, em pleno crescimento, desenvolvimento, não pode, em hipótese alguma, descuidar do caráter. Porque tem gente que nessa busca de alcançar os títulos eclesiásticos,
E o respeito espiritual no meio da sociedade evangélica, ele abre mão do caráter, ele vende a alma, vende o caráter, vende os valores, negocia princípios. Então, a base, o fundamento é o caráter. Eu sempre cito o exemplo de Jó e não me canso de fazê-lo. Por quê? Porque é um homem singular na Bíblia Sagrada. É um homem ímpar, Jó. Irmãos, é fácil às vezes a gente ler de forma corrida, é como quem lê o texto assim, não sei o que e tal, e um dia os filhos de Deus apareceram diante do Senhor, e no meio dele veio Satanás, e Deus disse: vixe, meu servo Jó. Aí a gente lê assim, mas você para pensar o que é, o que significa, o que representa o maior ser do universo, Deus, e conversar com Satanás a seu respeito. Digo mais, se valer do seu caráter como que um chicote para dar de chicotada em Satanás, porque é mais ou menos isso que ele estava fazendo com Jó, estava usando o exemplo da vida moral e íntegra de Jó para mostrar a Satanás que existem na terra homens íntegros que se desviam das propostas do diabo e escolhem e preferem andar de acordo com a vontade de Deus. E Deus enchendo a boca, parece que dá para ver Deus enchendo a boca. Eu não vou usar a expressão aqui orgulhoso, mas com toda certeza feliz pela conduta de Jó. E Deus: viste o meu servo Jó, profeta, falador de língua estranha, sapateador, vaso de alabastro, é isso que diz o texto, né? Íntegro, reto, olha aí os atributos, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso tudo tem a ver com caráter. Enquanto muitos estão buscando os títulos eclesiásticos, enquanto muitos estão buscando destaque e proeminência apenas na esfera espiritual, Deus está dizendo a Satanás que ele tem prazer em dizer que tem um servo que possui um caráter ilibado, íntegro, reto. Então, um elemento moral, irmão, é fundamental. O profeta precisa tê-lo. Jesus é um profeta por excelência, porque não apenas pelas suas palavras, mas pela sua conduta moral, que o credibilizava para falar tudo aquilo que ele falou. Ele tinha autoridade para tal, porque ele tinha uma base, caráter. E aí, importante, eu disse aqui um pouquinho e vou dar mais destaque: predizer eventos futuros é apenas uma faceta do ministério profético, tá? Não o único. Predizer eventos futuros é apenas uma faceta. Mais uma vez volto a esse ponto para jogar por terra um conceito de que profecia é apenas predizer eventos futuros. Porque quando nós lemos os livros proféticos de Isaías, Jeremias, Ezequiel e por aí vai, aí você vai pegar o conteúdo, o volume de material por eles ali registrado, e você vai perceber que a quantidade de material que diz respeito à predição de eventos futuros é muito pequeno em relação à quantidade de material que está registrado para quê? Para apontar pecados presentes. Leia lá Jeremias, ele leva boa parte do seu livro o quê? Condenando pecados presentes na época dele, falo, do povo, da nação, uma conduta equivocada, a apostasia. Então, o ministério profético é trazer à tona a vontade de Deus em contraste com a apostasia, o afastamento, uma condição contrária à revelação de Deus. Então, boa parte dos livros proféticos se dedicam a isso, a esta faceta: condenar pecados, apontar a vontade de Deus, contradizer o erro e colocar o povo na linha daquilo que Deus quer, e também predizer eventos futuros.
Então, o ministério profético não se resume à predição de eventos futuros. Deixa eu deixar ali, depois eu falo. Aliás, vamos agora, vamos falar sobre Jesus, o sumo sacerdote. Na sequência aí, Jesus, o sumo sacerdote. Estamos falando do tríplice ministério: profeta, sacerdote e rei. Terminamos aí o profeta, vamos falar de Jesus agora como sacerdote. Antes, relembro também que o sacerdote, no sentido bíblico, é uma pessoa divinamente consagrada para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifícios que assegurarão o favor divino. Então, basicamente, o ministério sacerdotal girava em torno dessa responsabilidade: se apresentar diante de Deus, em lugar do povo, levando a Deus sacrifícios, ofertas, para quê? Para obter o favor, o perdão, a graça, a benevolência de Deus em favor do povo, ao invés de receber o castigo, o juízo, a pena. Então, o sacerdote é esse intermediário, é aquele que se coloca na brecha, se apresenta diante de Deus para aplacar a ira de Deus, porque Deus está irado com o povo em virtude dos seus pecados. Mas aí o sacerdote se apresenta, oferece sacrifícios para aplacar a ira de Deus e alcançar então o favor, a graça, a bênção divina para o povo. Esse é o ofício do sacerdote. Todas as pessoas se salvam mediante o sacrifício de Cristo. Ou seja, os sacerdotes ofereciam sacrifícios para aplacar a ira de Deus. Porém, os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam, estou falando da antiga aliança, estes sacrifícios, eles representavam quem? Quem é que estava representado naqueles sacrifícios? Cristo, não é? Quando um cordeiro era oferecido, era sacrificado, aquele cordeiro é um símbolo, representa na antiga aliança o Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, o que acontece? O fato de apresentar aqueles sacrifícios é uma maneira de dizer que acredita que, estou falando naquela época, o fato de apresentar os sacrifícios naquela época era uma maneira de expressar a Deus a fé, a certeza, a confiança de que Deus haveria de enviar o sacrifício perfeito, o qual estava sendo temporariamente representado por estes sacrifícios imperfeitos. Então é como que olhando lá para frente para Jesus, eles não se salvavam pelos sacrifícios em si, mas o fato de apresentar aqueles sacrifícios, o que estava por trás, o que os motivava, o que os movia a oferecer aquele sacrifício era a fé de que Deus enviaria o sacrifício perfeito. Então, na verdade, eles estão se salvando pela fé naquele que havia de vir. É por isso que eu estou dizendo que todas as pessoas se salvam apenas mediante o sacrifício de Cristo. Aqueles que estavam antes de Cristo olhavam para Cristo com fé naquele que havia de vir. Nós que estamos depois de Cristo, vivemos numa época, 2021 depois de Cristo, nós nos salvamos olhando para o sacrifício que já foi realizado lá para trás. Então Cristo é o divisor d'águas. Quem vivia antes dele oferecia os sacrifícios na esperança da vinda dele. Quem vive depois dele não precisa oferecer sacrifício, mas sempre que comete alguma falha, roga ao Pai em nome de Jesus e clama pelo perdão mediante o sangue que lá atrás já foi derramado. Então todos se salvam mediante o sacrifício de Jesus. Os que viveram antes dele criam na sua vinda, e nós também devemos crer em seu perfeito sacrifício. Dito isso aqui, nós vamos falar agora do sacerdócio de Jesus,
para entender o quão perfeito é o sacerdócio de Jesus. Porque os sacerdotes da antiga aliança, eles ofereciam sacrifício de animais. Jesus, como sacerdote, ele oferece o quê? O sacrifício dele mesmo, ele se oferece. Os sacerdotes lá de trás ofereciam sacrifícios imperfeitos. Cristo oferece um sacrifício perfeito. Os sacerdotes lá atrás ofereciam sacrifícios que tinham a necessidade de se repetir. Cristo oferece um sacrifício que não há necessidade de se repetir, visto que é perfeito e tem uma validade eterna. A validade do sacrifício de Cristo é eterna. Lá atrás, os sacerdotes, antes de oferecer sacrifício pelo povo, tinham que oferecer sacrifício por eles mesmos, porque primeiro expiava o seu próprio pecado, para depois expiar o pecado do povo. Cristo não precisou oferecer expiação pelo seu próprio pecado, porque será, hein? Porque ele nunca pecou, não tinha pecado. Então, um sacerdote perfeito, impecável, não pecou e ofereceu a si mesmo em lugar dos pecadores. Então, Cristo é o sacerdote eterno. Volte aí para o seu material. Depois dessa explanação que eu dei, a gente vai ler aqui e já fica tudo bem subentendido aí. Embora eu vou falar depois ainda mais sobre o sacrifício de Jesus, no próximo capítulo. O sacerdote eterno. Os profetas prediziam que Jesus viria como um sacerdote eterno. Quando ele veio, foi identificado como o sumo sacerdote prometido. Sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que significa a expressão Jesus, sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque? Em cumprimento da profecia em Salmo 110:4. Quem era Melquisedeque? Bom, Melquisedeque era um crente cananeu que, como Jó, havia crido no Deus Altíssimo. Ele era rei da cidade de Salém. Deus o havia chamado para exercer o sacerdócio. Ele vivia no tempo de Abraão, por volta de 1900 a.C. Jesus, como sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, evidencia que o seu sacerdócio era não da lei, mas sim de uma nova dispensação. Conforme aquela dispensação, Jesus jamais poderia ser sacerdote, porque estes eram todos da tribo de Levi, enquanto Jesus era da tribo de Judá. Assim ele foi sacerdote chamado por Deus. Jurou o Senhor, está lá em Hebreus 7:21, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, deixa eu fazer aqui um rápido parênteses para falar. Jesus, ele assume um sacerdócio segundo uma ordem, porque os sacerdócios tinham uma ordem de sucessão. O sacerdócio levítico, a cada vez que o sumo sacerdote morria, ele era sucedido pelo seu filho, e assim sucessivamente. Obrigatoriamente eles tinham que ser da tribo de Levi, e também para ser sumo sacerdote, obrigatoriamente tinha que ser descendente de Arão. Jesus não era da tribo de Levi, Jesus não era descendente de Arão, então ele não poderia assumir um sacerdócio levítico, mas ele vai assumir um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio que já existia antes do sacerdócio levítico. Estamos remontando aqui um sacerdócio da época de Abraão. Aí você vai lembrar dos patriarcas. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos, né? Jacó teve seu nome mudado para Israel, gerou as 12 tribos de Israel, entre elas a tribo de Levi, e a partir de Levi, então, nós temos aí a tribo sacerdotal. Então, o sacerdócio de Melquisedeque já está lá atrás, na época de Abraão, anterior ainda a Levi. Então, não é que é um sacerdócio que vem depois, mas é um sacerdócio que já existia antes. E Jesus então vai assumir o sacerdócio segundo esta ordem, ordem de Melquisedeque,
Vamos voltar aí o texto. Jesus, sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, chama atenção para o fato de que ele, assim como Melquisedeque, era tanto rei como sacerdote. Assim como Melquisedeque foi chamado rei de justiça, Jesus também o foi. Assim como Melquisedeque foi chamado rei de paz, Jesus também o foi. Nenhum dos sacerdotes levíticos foi sacerdote e rei, mas Jesus era tanto sacerdote como rei. O fato de que a genealogia de Melquisedeque não foi citada, isso é interessante. Nós não temos a genealogia de Melquisedeque, ou seja, não sabemos quem é seu pai, seu avô, bisavô, não temos a árvore genealógica de Melquisedeque. E aí, olha o que diz aqui: o fato da árvore ou da genealogia de Melquisedeque não ter sido citada, nem foi feita referência ao tempo do seu nascimento, nem da sua morte, isto é usado pelo Espírito Santo como uma figura de Cristo, que é de eternidade a eternidade. Ou seja, a gente não sabe quando foi o início de Melquisedeque, sua origem. Em relação a Jesus também, não sabemos, no sentido de que ele é eterno, não tem um início. E também não sabemos quando se deu o fim de Melquisedeque, sua morte. Jesus também não tem um fim, ele é eterno. Então o Espírito Santo usa este fato, que não há registro na Bíblia sobre genealogia nem morte de Melquisedeque. O Espírito Santo se apossa desse fato e o aplica a Cristo, para mostrar que Cristo, tal qual Melquisedeque, também não tem início, nem terá fim. É uma figura que aponta para a eternidade de Jesus, cuja procedência divina não era conhecida pelo povo. Jesus não precisa ser substituído como os sacerdotes levíticos, porque eles, pela morte, foram impedidos de permanecer. Mas Jesus permanece eternamente e tem um sacerdócio perpétuo. Então, os sacerdotes levíticos se alternavam. Isso é claro, isso é óbvio. Naturalmente, devia haver a substituição do sacerdote quando morria. Outro precisava ocupar o seu lugar. Jesus não precisou de substituto, pois embora tenha morrido, ressuscitou e está vivo eternamente. Então quem vai substituí-lo? Quem vai tomar o seu lugar? O sacerdócio dele é eterno. Quais são os ofícios do sacerdote Jesus? Aí aqui a gente tem vários ofícios do sacerdote Jesus, fazendo a comparação, dos trabalhos que eram realizados pelos sacerdotes levíticos e mostrando como Jesus os realiza, claro, numa dimensão muito superior, espiritual, eterna. Os levíticos, eles faziam aquilo que, mais uma vez repito, eram sombras, eram figuras, eram símbolos, todos apontavam para Jesus. E Jesus, então, ele completa, ele realiza esse sacerdócio perfeito. Eu vou pular essa parte, vai ficar para vocês lerem aí, senão a gente não vai conseguir avançar muito naquilo que precisamos para hoje. Vamos aí ao último ponto do ministério, do tríplice ministério. Já falamos do profeta, falamos aqui do sacerdote, vamos encerrar falando de Jesus como rei. Jesus chamou-se a si mesmo rei e disse que o Pai havia lhe destinado o reino. Os profetas haviam profetizado que Jesus viria como rei. Quando ele nasceu, foi adorado como rei. Antes de subir ao Gólgota, ele entrou triunfante em Jerusalém conforme as profecias e foi então aclamado como Rei da Glória. Graças a Deus. Contudo, observando-se as regras naturais da realeza, a criança nasce príncipe e depois se torna, com exceção lá na Inglaterra, que a rainha não morre e aí o pessoal lá não vira rei nunca. Mas, na regra, morreu o rei, o príncipe vai e assume. Nasce príncipe e depois vira rei. Mas a realeza de Jesus é sem igual, especial. Ele já nasceu rei. Olha o que diz Mateus 2,2. Palavra lá dos sábios que foram em busca da criança que nasceria a fim de adorá-lo.
A pergunta deles: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? O próprio Senhor, quando arguido por Pilatos sobre a sua origem monárquica, respondeu-lhe: tu dizes que eu sou rei? Eu para isso nasci. Então, nasceu para ser rei. Interessante, né? Deixa eu fazer esse destaque aqui, né, da realeza de Jesus. Essas perguntas aí: nenhum rei nasce rei, todos nascem príncipes e depois tornam-se rei. Jesus foi o único que já nasceu como rei. Então, esse destaque: Jesus foi diferente. A realeza de Jesus é única, é especial. Ele já nasce com status de rei, adorado pelos anjos, infelizmente não reconhecido pelo seu próprio povo. Veio para os que eram o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, mas ele nasceu para ser rei. Após a ressurreição de Jesus, Deus exaltou-o soberanamente, coroou de honra e glória, glorificando-o com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse, e que ele havia deixado para ser homem. Ele foi agora feito Senhor e Cristo, Príncipe e Salvador, Juiz dos vivos e dos mortos, e assentou-se à direita de Deus nos céus. Deus entregou tudo nas suas mãos, e ele tem agora todo o poder no céu e na terra. Porém, a plenitude desse ministério Jesus mostrará quando voltar ao mundo como rei, para restaurar tudo que os profetas têm predito. Então ele, como descendente de Davi, se assentará no trono real e estabelecerá o milênio. Então a sua querida igreja reinará com ele, e o seu reino não terá fim. Vamos, portanto, orar da forma como Jesus nos ensinou: venha o teu reino. Nós vamos falar mais sobre essa questão também lá em escatologia, quando nós falarmos sobre o reino milenial de Jesus, quando nós formos abordar o milênio. Vamos lá, vamos direto aqui sem pausa, vamos tocar direto, vamos ao capítulo 8. Eu dei uma aceleradinha nesse, porque na verdade a gente tinha falado bastante dele na aula passada, faltava aí completar, e eu quero hoje assim debruçar mesmo com os irmãos daqui até o final nesse capítulo de número 8, as obras de Jesus. Todos estão preparados aí? Já passou a primeira parte, foi o aquecimento. Agora vamos lá, aperta o cinto, vamos decolar a partir de agora. O assunto são as obras de Jesus. Qual é a página aí? O meu aqui está diferente, o meu material. Página 38. Então vamos lá, acompanha aí quem está em casa, quem está aqui. Página 38. Jesus fez muitos sinais e maravilhas. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos, acalmou tempestades, multiplicou o pão, fez tantos milagres que, se tudo fosse escrito, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Porém, entre todas as suas obras, a maior continua sendo, para sempre, a sua morte, ressurreição e ascensão. Então, nós vamos falar dessas três: a morte, a ressurreição e a ascensão. Poderíamos falar aqui, como o próprio evangelista João disse, se nós fôssemos falar de todas as obras de Jesus, imagina, falar de todas as obras, seria possível, mas nós vamos falar daquelas que permanecem eternamente como as maiores: a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. A morte de Jesus tem sido o tema central, de eternidade a eternidade. Desde a eternidade, antes da fundação do mundo, a morte de Jesus já era o tema central no céu. Irmão, olha que coisa extraordinária, hein? Ainda não havia sido feito planeta Terra, ainda não havia sido criado o homem, nada disso. E qual era a conversa que já se conversava no céu? A morte de Jesus. Já era assunto no céu, antes da fundação do mundo, antes da criação do homem, antes da queda, já era assunto no céu, já estava na pauta central da divindade,
da Santíssima Trindade, a morte de Jesus. Então, irmão, imagina, se a morte de Jesus já é falada no céu desde antes da fundação do mundo, vocês não acham que deve ser falado mais nos nossos púlpitos nos dias de hoje? Se esse assunto já tinha destaque no céu antes da fundação do mundo, que outro assunto pode ser mais importante para ocupar as tribunas das igrejas que não a morte de Jesus para salvar o pecador? Temos que pensar sobre isso e voltar a centralizar a pessoa de Jesus, a sua mensagem, a sua morte, porque é tema central. Deus, que na sua onisciência previu a queda do homem e as tristes consequências da mesma, determinou, no seu grande amor, dar seu Filho unigênito como sacrifício pelo pecado do povo. Veja aí, vamos ver pelo menos um versículo, Apocalipse. Está fácil de achar, né? O último capítulo da Bíblia, aliás, o último livro, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Diz assim, Apocalipse 13, 8: e adoraram-na todos os que habitam, está falando da besta, adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Olha aí, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então você pergunta, quando que Jesus foi morto? Segundo a Bíblia, desde a fundação do mundo. Mas houve um momento que esta realidade espiritual eterna se materializou e se manifestou na esfera humana. Dentro do nosso relógio cronológico, dentro do nosso calendário, melhor dizendo, né, dentro do nosso contagem de tempo, existe uma data, existe um tempo que a morte de Jesus se manifestou, se concretizou aqui na esfera humana. Mas na esfera espiritual, celestial, eterna, a morte de Jesus ocorreu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o simples fato, irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. O simples fato da Trindade ter se reunido para decidir o projeto da redenção do homem. E aí você tem que se lembrar sempre, eu vou repetir aqui, sem medo de ser redundante, para que ninguém se esqueça. Eles estão tratando da redenção, do resgate, não é? Da salvação do homem, que ainda não tinha caído porque ainda não tinha sido criado, não tinha sido criado porque sequer havia um lugar para colocá-lo, o planeta não existia, e a redenção do homem já está sendo lá elaborada, projetada, arquitetada. E aí o simples fato de Jesus se apresentar nesta reunião da Santíssima Trindade e dizer: eu estarei pronto para morrer no lugar do homem pecador, a fim de resgatá-lo e redimi-lo. O simples fato de Jesus ter se colocado à disposição para se oferecer em sacrifício, o Pai ali no céu diz: pronto, já recebi o seu sacrifício. É difícil de entender, eu sei que é, irmão, até para mim para todos nós até para mim, como se eu fosse um pouquinho melhor do que qualquer um dos irmãos. Não é o caso, é difícil para todos nós. Mas é desse jeito. Quando o coração de Jesus foi colocado ali, o Pai disse: pronto, recebi. Você quer ver uma coisa? A mesma coisa aconteceu. E aí é por isso que a figura, é por isso que a simbologia, é por isso que a beleza da linguagem figurada, ou por que não dizer os simbolismos que a Bíblia traz, as tipologias. Quando a gente fala de Abraão e Isaque, quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque, e Abraão está subindo Moriá com Isaque, levando o cutelo, levando o fogo, o Isaque carregando a lenha nas costas, o Isaque perguntando: pai, aqui está a lenha, aqui está o cordeiro, aqui está o fogo, cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão diz: Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. E eles continuam subindo. E aí depois
Abraão pega o Isaque e coloca sobre o altar. O texto diz que o amarrou, pegou o cutelo. Quando ele está preparado para golpear o Isaque, ou seja, para matá-lo, para depois então queimá-lo, porque o sacrifício era holocausto, sacrifício completamente queimado. Quando Abraão está pronto para oferecer, Deus brada do céu e diz: Abraão, pronto, não precisa mais, já recebi o sacrifício, mas eu não matei, mas no seu coração, você mostrou que tem disposição de fazer, já recebi. Sabe por que é importante você ouvir isso, saber isso? Porque tem gente que faz, mas o coração não está ali, e Deus não recebe. Tem gente que se colocou à disposição de fazer, olha, se precisar eu estarei lá, não precisou, mas só porque ele disse, Deus já recebeu aquele sacrifício, porque o coração estava lá, Deus recebeu, porque a disposição, e é claro, Deus conhece, se é da boca para fora ou se é de coração, Deus sabe se são atitudes vãs ou são atitudes que estão sendo feitas de verdade, de coração. Essas ele aceita, essas ele recebe. Então o sacrifício de Cristo, Deus já tinha recebido, desde a fundação do mundo, quando houve esta prontificação de Jesus em se oferecer. Vamos seguir aí, ó. A graça foi dada então, já antes dos séculos. Também no presente tempo, milhões de salvos no mundo inteiro estão louvando a Deus pelo Cordeiro, que deu a sua vida por eles. A Bíblia revela que também no futuro, através de toda a eternidade, os remidos louvarão ao Senhor, que derramou o seu sangue por eles. Por isso, digno é o Cordeiro de receber ações de graças para sempre. Amém. Então, olha aqui, uma imagem, não sei se vocês conseguem ver bem aí. Cordeiro, o símbolo, o verdadeiro. A gente fala em tipologia, o tipo, o antítipo. Esse aqui é o que está figurando, esse aqui é quem ele está figurando, ou seja, quem ele representa. Então Deus instituiu o Cordeiro. A primeira morte que nós temos, assim, de um cordeiro, simbolizando a expiação do homem, foi lá no Éden. Depois que o homem peca, e aí na viração do dia, Deus vai vir para se apresentar ao homem. O homem e a mulher, para taparem a sua nudez, eles fazem o quê? Folhas de figueira. Eles preparam uma vestimenta de folhas de figueira, para cobrirem a nudez e se apresentarem diante de Deus. Aquela folha de figueira, olha irmãos, é uma tentativa de esconder a falha e se apresentar diante de Deus. Então a folha de figueira, o que é? É o jeito humano, é a forma humana de tentar esconder o erro e se apresentar diante de Deus. Só que aí Deus vem, e o que Deus dá para ele? Roupa de peles de cordeiro. Ora, como é que faz para arrancar a pele do cordeiro para fazer veste, se primeiro não matar o cordeiro? Matou o cordeiro. Depois que o cordeiro foi morto, providenciou vestes e olha isso aqui, irmão, vestido do cordeiro. Agora eles podem comparecer diante de Deus. Essa mensagem já está lá no Éden, irmão. Essa mensagem já está lá no Éden. O homem vem dando o jeitinho dele. Deus, não, desse jeito não. Então como? Coloca essa veste de cordeiro, se veste do cordeiro, se esconda atrás da pele do cordeiro, e você vai poder comparecer novamente diante de mim. Mas nós temos este sacrifício do cordeiro como, vamos dizer assim, uma instituição, algo oficializado no meio do povo de Deus. Nós temos isso aí lá em Êxodo capítulo 12, quando ocorre a instituição da Páscoa. O que vai acontecer nesta celebração?
esta celebração da Páscoa vai marcar um divisor d'águas na vida do povo de Deus. Antes da Páscoa, eles eram escravos do Egito. Depois da Páscoa, eles serão livres para servir a Deus. Então a Páscoa é o divisor d'águas. Antes, escravos do Egito. Qual é o símbolo para nós? Escravos do mundo. Depois que passa pela Páscoa, livres para servir a Deus. Então a instituição da Páscoa. Observem aqui o texto que diz: e falou o Senhor a Moisés e a Arão, ainda lá na terra do Egito, dizendo: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês. Ou seja, vamos para facilitar, porque o calendário judaico é muito diferente do nosso. O nosso mês pega no meio do mês dele, é diferente. Então eu não quero dificultar aqui, eu quero ser facilitador. Vamos pensar assim: o dia 10 do mês seria lá para eles o Abib Nissan, entre março e abril. Dia 10, vamos colocar 10 de abril para facilitar. No 10 de abril, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Cordeiro deve ser tomado, separado, que dia? Dia 10, no dia 10º. Muito bem. Aí na sequência o texto diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Então você o separa no 10º dia, e ele fica lá guardado até o 14º dia. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará em que momento? À tarde. Sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. No terceiro dia, aliás, do terceiro para o quarto, 3:30, então, na tarde. O que acontecia nesse período, nesse intervalo entre o 10º e o 14º dia, o meio do 14º dia, a tarde do 14º dia? Esse período era um período de inspeção do cordeiro. Era para observar de forma minuciosa, detalhada, meticulosa, se o cordeiro de fato era sem mancha, era sem mácula, era sem defeito, se era apropriado para o sacrifício. Então, separa e observa, analisa, olha, vê, vira, revira, de ponta cabeça e tal. Tem que ser perfeito. Passando no crivo, no teste, então o sacrificarás quando chegar o momento oportuno. Então, o intervalo entre a separação e o sacrifício ocorria a minuciosa inspeção, para que se pudesse ser aceito para o sacrifício. Muito bem, segura essa informação até aqui. Vamos voltar aqui no material. Depois eu vou usar essa informação e aplicá-la a Jesus. A morte de Cristo, o tema principal das Escrituras. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A maioria das profecias na Bíblia trata dos sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Desde a primeira profecia, quando Deus falou da semente da mulher, olha aí, lá no Éden, que esmagaria a cabeça da serpente, até quando João Batista falou do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vemos Jesus no centro das profecias. Jesus mesmo ensinou aos seus discípulos sobre o que dele se achava em toda a Escritura, e disse então que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24:44. Em Malaquias, não está aí, mas em Malaquias, eu quero que você abra sua Bíblia em Malaquias. Não vou falar de dízimo, fique em paz.
O pastor vai mudar do assunto de uma hora para outra. Malaquias, tem gente que acha que falou Malaquias, não vamos falar dízimo não, é o capítulo 1, irmãos. Versículo de número 8. Malaquias 1:8. Olha a denúncia que Deus está fazendo aí, pelos lábios do profeta Malaquias. Deus está denunciando uma prática do seu povo, nesse texto, olha ali. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo assim: se você fosse oferecer um animal, você foi convidado para ir lá na casa do governador, e aí você vai levar um animal para ele de presente. Você sabe que ele gosta de cordeiro, aí você vai lá, você vai levar um cordeiro cego? Você vai chegar lá com um cordeiro manco? Você vai visitar um rei, um príncipe, um presidente, aí você vai levar um presente defeituoso? Deus está dizendo: os homens vocês não tratam assim, mas a mim vocês tratam assim. Quando se trata de ofertar para mim, vocês trazem o cego, o manco, o coxo, o aleijado, o defeituoso. Como é que foi instituído lá, falando da instituição, lá no Êxodo capítulo 12, como deveria ser o animal? Sem mácula, sem mancha, sem defeito. Havia um espaço de tempo, 3 dias e meio, para quê? Para analisar a qualidade do animal até o seu sacrifício. Mas aí o tempo foi passando, e o povo que começou bem, oferecendo o melhor, servindo a Deus com alegria, dedicando a Deus o melhor da sua oferta, do seu dízimo, né? Principalmente do sacrifício, o melhor do tempo, o melhor da disposição, da vida, da vitalidade, do vigor, do coração. Mas o tempo foi passando, o povo foi ficando relaxado, e aí depois entrou nessa: não, para Deus tá bom, dá isso aí mesmo, tá bom, não, Deus não liga não, para Deus isso aí não importa não. E foi indo, e Deus foi se cansando daquilo, porque Deus estava sendo tratado com desprezo, Deus estava sendo tratado com menos estima, com menos honra, que às vezes nós dedicamos a um outro comedor de arroz e feijão, a um outro mortal. Essa comparação que ele faz: apresenta ao teu príncipe, apresenta isso ao governador, ele vai ter agrado da tua pessoa? Ele vai gostar de receber isso? É como se Deus está perguntando: e por que vocês acham que eu tenho que gostar de receber um animal de qualquer maneira, de qualquer forma? O livro de Malaquias, essa denúncia de Deus, faz com que Deus interrompa a série de revelações que Ele está dando ao povo, desde que Ele começa a falar por intermédio dos seus servos. Tanto é que de Malaquias até Mateus, quanto tempo aproximadamente nós temos aí nesse intervalo? 400 a 430 anos. Então essa aqui nós podemos dizer, são as últimas palavras de Deus, até Deus ficar calado por mais de 4 séculos. E quais são as últimas palavras de Deus? São palavras de denúncia a um culto que não está agradando ao Senhor. São palavras que denunciam sacrifícios que não estão agradando ao Senhor. E aí Deus então confronta aquele tipo de comportamento do povo em relação a Ele, e depois Deus para de falar com o povo. Quando Deus vai voltar a falar, quem é o profeta que vai falar agora nas páginas do Novo Testamento, abrindo o caminho para a vinda de Jesus? Qual é o nome desse profeta? João Batista.
E qual é a mensagem deste profeta depois de 400 anos de silêncio de Deus em relação ao povo? Qual é a mensagem deste profeta quando ele está olhando para Jesus e apontando para Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque aqueles outros cordeiros, vamos voltar aqui à imagem, estes cordeiros, eles cobriam o pecado, cobriam. O Cordeiro de Deus, Jesus, ele não cobre, ele tira. Mas tem diferença entre cobrir e tirar? Pergunta para alguém que trabalha com limpeza. Tem diferença entre botar a sujeira debaixo do tapete, botar ela na lata do lixo e colocar para fora? Ou é tudo igual, é a mesma coisa? Tem diferença ou não tem? Então, esses aqui cobriam. Aí Deus passava por cima. Claro, irmão, isso aqui não é que está vendo assim, está burlando, está tapeando. Não, Deus estabeleceu o imperfeito até a chegada do perfeito. Então vocês vão cobrindo, até chegar aquele que tira. Vocês vão cobrindo, até chegar aquele que tira. E até no sacrifício imperfeito, que era só de cobrir, o pessoal ainda começou a trazer animal coxo, manco, cego. Aí Deus falou: chega. 400 anos depois, Deus volta a falar, usando os lábios do profeta João Batista, e a mensagem de novo está se referindo a Cordeiro, porque em Malaquias Deus encerrou criticando o Cordeiro que os homens entregavam para Ele. E agora o Novo Testamento se abre com Deus falando sobre o Cordeiro que Ele, Deus, entrega para Ele mesmo. Se todo mundo pegasse esse mistério, irmão, Deus está dizendo: eu vou ensinar a você o que você tem que entregar para mim. Eu vou dar para você aquilo que você tem que ofertar para mim. Você já foi no aniversário de alguém que alguém te deu dinheiro para você comprar um presente para ele? Falou: vai lá no meu aniversário, toma aqui R$1.000, compra um presente para mim. E você vai lá e chega: ô rapaz, que presentão bacana! Você comprou com o dinheiro que ele deu para você para comprar para ele? Deus, depois de se cansar de receber cordeiros sem defeitos, Ele apresenta o Cordeiro dele, que é perfeito e que ao invés de apenas cobrir, tira o pecado do mundo. Mas espera aí, não é assim não é só chega aqui, olha aí o Cordeiro. Não, o Cordeiro tem que ser apresentado no 10º dia e sacrificado em qual dia? E nesse intervalo a gente faz o que com ele? Vamos examinar. Então 3 anos e meio 3 anos e meio observando o Cordeiro. Vamos lá. Vocês estão pegando aí? Estão acompanhando? Jesus, o Cordeiro de Deus, foi apresentado no início de seu ministério e minuciosamente inspecionado pelos sacerdotes. Não eram eles que tinham que inspecionar? Ao longo de não 3 dias e meio, mas 3 anos e meio. E você acha que essa turma aqui não queria achar defeito nele? Queria ou não queria? E o pai colocou o Cordeiro aí, está aí, ó. Procura defeito nele. Está no meio de vocês aí. Vai viver com vocês. Vai andar no meio de vocês, vai conviver com vocês. Inspeciona ele. Quando terminou o ministério de Jesus, qual foi o resultado da inspeção? Jesus olha para os sacerdotes e faz a pergunta: quem dentre vós me convence de algum pecado? Qual é o meu defeito? Qual é o meu defeito? Você pode imaginar a sede daqueles homens de apontar uma falha de Jesus? Você imagina Jesus, o tanto que ele era odiado, não porque ele se fazia odiado, porque aqueles homens abrigavam ódio dentro dos seus próprios corações. Hoje eu não vou ter tempo de explanar isso aqui não, mas a gente vai chegar em outras aulas
que eu vou detalhar os esquemas que haviam no submundo da religião judaica, que faziam com que este ódio terrível sobre Jesus estivesse no coração deles, porque Jesus era o quebrador do sistema corrupto sobre o qual eles estavam estabelecidos, e Jesus está jogando tudo isso por terra, e eles simplesmente odiavam. Pastor Márcio, a palavra é forte. A luz veio para as trevas, e as trevas odiaram a luz, odiavam. Agora imagina então Jesus chegar diante desses homens que simplesmente o odiavam e perguntar a eles: fala um defeito meu aí, fala uma falha minha, diz aí um pecado meu. E aqueles homens, imagina a sede de falar, mas não tinha. Tem ou não tem? Não tem. Então o cordeiro é perfeito, né? É perfeito. Então eu estou pronto para ir para o Gólgota. O Pai vai aceitar o sacrifício, porque o cordeiro foi inspecionado pelos sacerdotes e eles não puderam apontar falha nenhuma. O cordeiro vai ser aceito pelo Pai. Estão preparados para dar glória a Deus, irmão? Chorar. A gente vai falar da cruz agora, a morte de Jesus. Isso é o tema da Bíblia. Eu disse que a gente precisa aprofundar nesse tema, e nós vamos fazê-lo aqui agora. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós fomos resgatados com o que então? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, como? Imaculado, sem mácula, sem mancha, incontaminado, sem contaminação nenhuma. O versículo continua, eu coloquei ali reticência, o versículo continua: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido. Em outro tempo foi conhecido? Em que outro tempo? Antes da... Aí ó, antes da... Mas manifestado nesses últimos tempos. Por quê? Por amor de vós. Não é que o Pai não conhecia a morte de Jesus. O Pai já conhecia a morte de Jesus, ó. Isso já era assunto lá no céu, mas precisava se manifestar por amor de nós. A gente precisava ver acontecer aqui aquilo que o Pai já tinha visto acontecer lá. Glória a Deus. Irmão, esse negócio é profundo, hein? Eu estou dando pérolas aqui para vocês cada semana. Olha aí, está aqui na Bíblia, ó. Está aí na Bíblia. Pedro, o iletrado Pedro, o pescador Pedro, o semi-analfabeto Pedro. Olha como é que fica cheio do Espírito Santo, as coisas profundas que fala. Aí, ó. Quer faculdade melhor do que o Espírito Santo te dando umas revelações profundas dessa aí? Não estou fazendo apologia aqui também à burrice e à ignorância, não. Definitivamente não. Só estou dizendo que o Espírito Santo é capaz de nos revelar. Irmãos, se você vem com o coração aberto, você como eu tem limitações. Talvez você não saiba as que eu já enfrentei. Você tem, eu também tenho. Quem é que faz a diferença? O Espírito Santo, ele chega assim, pá! Abre a mente do camarada, do cidadão, traz luz. Você, meu Deus, como é que eu não entendi isso antes? Aí quando a coisa faz sentido, você abre a Bíblia de novo, parece que as letras vai saltando para cima de você. Você, meu Deus, estava tudo aqui o tempo todo e eu não vi. Rogue ao Espírito Santo que ele te ajuda. Ele é capaz de fazer um analfabeto virar doutor. É só rogar a ajuda dele. Assim o Cordeiro de Deus foi aprovado e poderia então ser levado ao sacrifício. Olha o Cordeiro aqui, está o símbolo da cruz. O Cordeiro agora está pronto para ir para a cruz. Foi apresentado por João Batista no início do ministério, foi inspecionado por 3 anos e meio, não tinha culpa, não tinha mácula, não tinha mancha, não tinha contaminação. Então ele é perfeito, pode morrer no nosso lugar, pode nos substituir. Deus vai receber, não é que vai receber, né? Recebeu, mas foi manifestado por amor de nós. Vamos adiante. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Através das profecias podemos conhecer muitos detalhes da morte de Jesus. Já antes de Jesus vir ao mundo,
Era possível, por meio das profecias, levantar uma história quase completa dos acontecimentos relacionados à morte de Jesus. Contudo, visto que o tema é vastíssimo, dedicaremos um capítulo para falar acerca das profecias na vida de Jesus. Todavia, analisemos por hora algumas das principais. Então, algumas profecias, que estão registradas no Antigo Testamento se cumpriram à risca na vida de Jesus. Eu coloco a referência do Antigo Testamento e o cumprimento no Novo. Vamos lá. Antes de morrer, Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumento, profetizado em Zacarias 9:9, cumprido em Mateus 21, versículos 1 a 6. Jesus seria traído por um discípulo, está aí as referências da profecia e do cumprimento. Venderia por 30 moedas de prata, referências a seguir. Após a devolução, esse dinheiro seria usado para a compra do campo de olheiro, sempre aí com as referências. Jesus seria também abandonado pelos demais discípulos. Jesus seria crucificado junto com malfeitores. Jesus oraria por seus crucificadores, seria blasfemado, vinagre ser-lhe-ia oferecido, os seus vestidos seriam repartidos e sobre a sua túnica seria lançado sorte. Ele se sentiria abandonado por Deus e ao morrer entregaria o seu espírito a Deus. Olha que interessante, tudo isso que eu falei, nós sabemos que aconteceu exatamente dessa forma na vida de Jesus, sim ou não? Só de posse das profecias bíblicas, você já consegue traçar todo o roteiro daquilo que Jesus sofreria. Já está ali o roteiro, o passo, vai acontecer isso, ele vai ser traído, vai ser vendido e tal, e vai ser abandonado, vai morrer dessa forma, vai ter 2 salteadores, ele vai falar isso, irmão, e depois se cumpre a risca. Como não dizer que ele é de fato o Messias, o Cristo? As profecias se cumprem nele, exatamente como preditas foram. Ainda tem algumas aí, morto ao seu lado, o seu lado seria traspassado por uma lança, porém os seus ossos não seriam quebrados. Jesus seria sepultado entre os ricos. Enfim, Jesus foi aceito por Deus como representante de toda a humanidade. Jesus é chamado, na Bíblia, o segundo homem ou o último Adão. Deus determinou que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e a ofensa por um só que pecou, e por um só veio o juízo sobre todos, e pela desobediência de um só todos foram feitos pecadores, assim também Deus determinou que por um só, Jesus Cristo, viesse o dom gratuito e a abundância da graça, e por um ato de justiça viesse a graça para a justificação da vida, e pela obediência de um, muitos fossem feitos justos. Para Deus só existe um mediador entre Deus e os homens, um único fiador. Assim como o cordeiro pascual no Egito foi degolado em favor de todos que estavam em uma casa, assim também Jesus, o nosso cordeiro pascual, foi sacrificado por nós. Jesus é assim o nosso substituto, que se apresentou em nosso favor e morreu em nosso lugar. Glória a Jesus. Então vamos ver aí Jesus como nosso substituto, tomando sobre si os nossos pecados. Vamos ver aí um pouquinho dessa parte, e aí eu já vou trazer aqui vários slides. Deixa eu ler aqui rapidinho. Todos os homens estavam debaixo do pecado, por isso também debaixo da ira de Deus, marchando para a ira futura e para a perdição. Mas Jesus se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Para isso foi necessário que levasse em seu corpo os nossos pecados. Na lei do sacrifício pelo pecado, temos um detalhe que de modo maravilhoso serve de figura para esse assunto. Olha que interessante, irmãos. Antes que o sacrifício fosse degolado, junto ao altar, o culpado deveria pôr a sua mão sobre o mesmo, confessando os seus pecados, passando assim, simbolicamente, a sua culpa para a vítima. Então, olha como acontecia. Deus estabeleceu, é símbolo. Deus estabeleceu assim: eu, Márcio, pequei.
Estou lá no tempo da lei, sou um judeu, da tribo de Benjamim, cometi um pecado, cometi um furto, furtei alguém e preciso da expiação do meu pecado. Depois de ter feito a restituição, como determina a lei, etc., mas preciso da expiação agora diante de Deus do meu pecado. Então eu vou levar o meu sacrifício até o lugar do sacrifício, o tabernáculo, ou se já fosse na época do templo, no templo. Chegaria até o pátio, quando fosse a minha vez, entregaria lá os levitas, responsáveis pela parte do recebimento do animal. Eles me conduziriam até o sacerdote, que levaria então este animal para ser sacrificado no altar do holocausto. Antes do sacrifício, eu deveria colocar a minha mão, vamos supor que aqui é o cordeiro que eu estou apresentando. Então eu pegava, o cordeiro está aqui, entregue ao sacerdote, eu pegava a minha mão, colocava sobre a cabeça do cordeiro e fazia a confissão do meu pecado. Eu cometi o pecado de furto, eu furtei. E aí, simbolicamente, irmão, simbolicamente, depois que eu coloco a mão sobre o animal, era como que aquele animal que aqui está, imaculado, puro, incontaminado, a pureza dele, a incorruptibilidade dele é transferida para mim. A minha culpa é transferida para ele. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Só que eu cheguei ali levando o pecado, mas eu fiz esse ato em que o meu pecado, a minha transgressão foi passada para o animal, e a pureza, a justiça do animal foi passada para mim. Agora quem está com a culpa é ele, então ele vai morrer no meu lugar. Ele vai morrer no meu lugar. Por isso que é um sacrifício substitutivo, é uma substituição. Eu chego lá pecador, apresento o animal, confesso o meu pecado, a minha culpa passa para o animal, a pureza do animal passa para mim, eu vou embora para casa livre, leve, tranquilo. E o animal? O animal vai morrer. Quem deveria morrer? Eu. Mas agora a minha culpa foi transferida para o animal, ele vai morrer. É por isso que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós levantamos a nossa mão. Isso é como que dizer, eu estou transferindo todos os meus pecados para ele. Só que o grande detalhe, ele não precisa morrer de novo. Ele já morreu no nosso lugar. Então, ao invés de Deus pegar a ira de Deus sobre o meu pecado, só que eu aceitei Jesus e transferi o meu pecado para ele. Aí Deus olha e diz, não, mas espera aí, eu já derramei a minha ira sobre Jesus, eu não posso cobrar de novo algo que já foi cobrado. Então como é que fica a minha situação diante de Deus? A justiça de Jesus é transferida para mim, a pureza de Jesus é transferida para mim, e aí então eu fico livre diante de Deus para poder servi-lo. É isso que aconteceu, nós vamos ver aqui mais detalhadamente, exatamente assim aconteceu quando Jesus orava no Getsemane. Foi-lhe então entregue o cálice que continha todo o pecado da humanidade, com a palavra, né? Jesus orou, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai foi que Jesus tomasse o cálice contendo os pecados. Jesus o aceitou, e desde aquele momento estavam sobre ele os nossos pecados. Uma profecia expressa uma palavra do Messias naquele momento: restituir o que não furtei. Ou seja, ele teve que restituir algo que não foi ele que furtou. É como está dizendo, eu tive que pagar por algo que não fiz, assumir a culpa de outro, assumir o lugar de alguém. Que grande amor, não é, irmãos? Porque ele fez isso de forma voluntária. Vamos ver aqui o sofrimento de Jesus até chegar a essa condição de nos substituir. Eu trouxe aqui algumas imagens pouco conhecidas nossas, mas talvez alguns irmãos não saibam como era de fato o processo da crucificação. Ouve falar da crucificação, talvez já viu um filme, mas enfim,
Como é que acontecia a crucificação? Quantas lamúrias precediam uma flagelação? O que é que acontecia antes? As vítimas gritavam por misericórdia, contorciam seus corpos, podia-se ouvir ao longe seus gritos e choro, uma espécie de lamento por tão severo e doloroso castigo. Os romanos, eles utilizavam a flagelação por meio de castigo isolado, ou um prelúdio da crucificação. Antes de crucificar, eles passavam por uma tortura prévia, até chegar à crucificação. Então era um prelúdio da crucificação. O que acontecia? Primeiro, a humilhação pública. Tirava a roupa da pessoa, principalmente aqui, especialmente a parte superior, né? Claro que eles usavam vestidos, era removido aquele vestido para que as costas ficassem, as costas do peito, a parte superior ficasse completamente à mostra e completamente ali pronta para ser golpeada. Então tiravam a parte superior do condenado, pegavam as mãos e amarravam. Ele era preso a uma coluna baixa, costas encurvadas, para que os golpes fossem desferidos com toda a força. Era mais ou menos, irmão, tente imaginar um tronco de uma árvore. Pensa numa árvore que foi derribada a essa altura assim de 80 centímetros, mais ou menos assim, e aí fica só aquele tronco na terra, aquele tronco largo da árvore, e ali você colocava ganchos. Aí a pessoa que estava algemada, os ganchos, as suas algemas eram passadas por aquele gancho, ele ficava preso àquela espécie de estaca, não é, que é um tronco fixado ali ao chão, encurvado com as costas bem à mostra, numa posição baixa, para que o golpe vindo de cima para baixo, desferido ali pelo algoz, pelo seu pelo malfeitor, não é, pudesse ter então mais força, ser desferido com toda a força. Então Jesus ficou preso desta maneira para começar a receber os golpes. Ele foi golpeado com um instrumento de tortura chamado azorrague. O que é um azorrague? Ou era um azorrague? Os carrascos usavam chicotes feitos de correia de couro e feixes de finas correntes de ferro com bolas ou ganchos de metal e pedaços de osso nas extremidades, conhecido como azorrague. Geralmente é assim, você tem aqui um bastão, na ponta do bastão amarrada 12 tiras, né, de couro, na ponta das tiras aqui vinha pedaço de chumbo, vinha pedaços de ossos, vinha alguns pedaços pontiagudos. Então a pessoa segurando aqui nesse bastão e desferindo o golpe, cada golpe você teria que multiplicar por 12. Era assim que eles eram golpeados, com azorrague. Então, o que é que acontecia? Ao final dos 39 golpes que Jesus sofreu, 468 cortes, pelo peito, pelos ombros, pelas costas. Alguns poderiam ter pego facilmente pela face, porque batia o chicote, se abria, e aí quando pegava as partes de chumbo, ou daquelas matérias mesmo que prendem no corpo, quando tinha que arrancar, arrancava-se pedaço da pele, do couro. Os primeiros golpes faziam com que o sangue formasse bolhas debaixo da pele, mais ou menos aqui uma estaca, aprisionado ali, e as costas à mostra. Com os golpes seguintes, essas bolhas estouravam, a carne viva ficava exposta, os carrascos continuavam a bater ainda mais, um sofrimento terrível, brutal. Golpe por toda parte do corpo. Isso aqui prelúdio da crucificação. Irmãos, um detalhe extra que aconteceu com Jesus. Isso aqui começou a acontecer às 9 horas, aliás, isso aqui começou a acontecer muito cedo. Muito cedo. Jesus foi preso na noite anterior, quando estava orando no Getsemane. Aí ele foi levado de madrugada ao Sinédrio, aonde ele foi julgado. Já no Sinédrio começou humilhação, zombaria, xingaram ele,
deram bofetada, cuspiram nele. A noite passou, quando o sol raiou, levaram ele até o César. César envia ele para Herodes, né? Levaram ele a Pilatos. César não, desculpe, Pilatos. Pilatos o remete a Herodes. Herodes devolve a Pilatos. Pilatos então ordena que ele seja primeiro golpeado. Por quê? Porque o desejo de Pilatos era, depois de aplicar um grande sofrimento, o povo olhasse para Jesus naquela situação desfigurada, humilhante, e tivesse compaixão e o liberasse. Mas ainda assim exigiram que ele fosse crucificado. Jesus passou então a noite toda em claro, aquela noite passada, sendo humilhado, sendo cuspido, sendo zombado, sendo esbofeteado. De manhã cedo, sem ter tido uma noite de sono, foi levado de um lado para o outro. Depois começou esses golpes, bem cedo. Ele foi crucificado às 9 da manhã. Isso aqui tudo está acontecendo aí 6h30, 7, 8, porque 9 da manhã ele já estava em cima da cruz. Então passou a noite toda, isso aqui está acontecendo bem cedo. A maioria dos golpes eram desferidos sobre as costas. Entretanto, as pontas dos chicotes enroscavam no corpo, feriam o peito, a barriga, o rosto ficava desfigurado. Muitos condenados eram retirados já quase mortos. Outros já morriam aqui, não tinham forças para ir adiante. Jesus, ele apresentou uma força também descomunal, porque tinha que cumprir até o fim o plano da redenção. Precisou tirar força, inclusive física, de onde não havia. Olha o que diz Isaías, a profecia: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Você sabia que o fato de abrir a boca, dar um grito, dar um berro quando você se machuca, é uma forma também de aliviar a tensão, a dor? Segurar parece que faz com que aumente mais a dor. Você segura, você prende. Mas Jesus não podia externalizar, gritar, esbravejar. Outros, aqui em situações análogas, xingavam, blasfemavam, falavam horrores, está ali, palavrões, para tentar aliviar a dor. Mas Jesus, a profecia é cordeiro mudo, sem abrir a boca. Fizeram com que ele se assentasse. Depois que terminou, a zombaria continua. Colocaram ele assentado sobre aquela mesma coluna baixa, aquele tronco. Envolveram ele em um manto avermelhado para simbolizar a púrpura com que se vestiam os reis, e o coroaram com uma coroa de espinhos. Porque começaram a dizer: mas qual é o crime desse homem? Os carrascos ali, qual é o crime desse homem? Não, o crime dele é que ele é rei dos judeus. Ele está sendo aqui condenado porque ele é líder de uma rebelião contra o império. Ele diz que é rei. Aí o pessoal diz que é rei, então vão zombar dele. Aí os romanos, os soldados, pegaram ali uns galhos de espinho, teceram uma coroa, botaram na cabeça, com a cana bateram na coroa para que ela entrasse na cabeça dele, entra furando a massa encefálica dele. Depois eles conseguem lá uma espécie de pano, cor de púrpura, aquela cor meio vinho. Você é rei. Depois dos golpes, jogam nas costas dele. Irmão, pensa colocar um pano nas costas, todo cheio de ferida, machucado, aberto, e aquele sangue cola, aquela capa cola nas costas, no corpo de Jesus, e o sangue está descendo, e ele está ali fraco, fragilizado de tanta dor, e os homens começam a zombar dele: salve o rei dos judeus, zombando, cuspindo nele. E aí depois então que termina essa parte da zombaria, removem a coroa, deixando os buracos, e o que eles fazem com a capa? Você já tirou aquele curativo do machucadinho? Vocês acham que ele foi com cuidado? Jogando aqui arrancaram, e aí mais uma vez todas aquelas feridas vêm à tona mais uma vez. Jesus está passando por isso, para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus está mostrando aqui todo o sofrimento que é resultado do pecado. Tudo sobre ele, tudo sobre ele, tudo sobre ele.
Tem um texto, irmão, e a gente vai ver ele aqui, que é muito, mas muito forte. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e na sua mão direita uma cana, bateram com a cana na cabeça dele, mas colocaram para fingir que era um cetro, e ajoelhando diante dele escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Zombaria pública, e as pessoas riam, ridicularizavam, e ele, ovelha muda. Em lugar do cetro, puseram em sua mão direita um caniço e batiam com ele na sua cabeça, zombando de um rei que apanhava com o próprio cetro. Ajoelhavam-se diante dele, dizendo: salve, rei dos judeus, uma alusão da célebre saudação a César. No lugar do beijo cerimonial, cuspiram-lhe no rosto. Jesus suportou tudo isso com uma paciência incomparável, sem de nada se queixar. Oferecia seus horríveis sofrimentos como pagamento da dívida, do meu, do seu, do pecado de todos nós. É incrível ver como o mais sublime ser, se é que podemos definir Jesus assim, né? É uma forma, o mais sublime ser, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele em cuja presença se prostravam miríades e miríades de anjos, seres viventes, milhares de milhares o adoravam no céu, mas agora ele está onde? Ali, entregue a um carrasco, tendo a sua carne rasgada, seu sangue derramado, escarnecido sem reclamar, por amor de nós. Já pensou? Que troca que ele fez? O céu, os anjos se curvando, o adorando, por seres humanos recheados de ódio, cuspindo, zombando dele, e ele calado, para garantir a nossa salvação. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras. O que é pisadura? E o sangue pisado? Quando o sangue o machucado e depois no mesmo lugar, e fica aquele sangue pisado. Jesus ficou cheio de pisaduras. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías falou isso quase 700 anos antes da crucificação. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Eu vou te mostrar um versículo aí que para mim também é um dos mais fortes, no que tange a essa versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido porque quem olhava o reputava. O que o pessoal dizia? Esse daí, coitado, Deus, aí, devia ser um baita de um pecador. Nós o reputavam como aflito, ferido de Deus. Está pagando por algum crime que Deus, olha o que fez contra Deus, olha o que Deus está fazendo com ele. Era a imagem que as pessoas tinham dele. Nós o reputávamos como aflito de Deus. Mas ele foi ferido não pelos dele, mas pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor, aqui S-E-N-H-O-R, tudo maiúsculo, Jeová, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, olha esse versículo, irmãos,
Todavia ao Senhor agradou fazer o quê? Moê-lo. Moê-lo. Por que ao Senhor agradou moê-lo? Fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Aqui está o segredo, a expiação do pecado. Então ele verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ao Senhor agradou moê-lo, porque Deus só tinha a seguinte escolha: ou moeria todos nós, ou moeria ao Senhor Jesus. E ao Senhor agradou moê-lo, para nos salvar. Isso é muito forte, irmãos. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz o entrega para ser crucificado. Colocaram sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Tenta imaginar o peso daquela madeira sobre os ombros dilacerados, esfolados, em carne viva, andando pelas ruas pedregosas de Jerusalém. Até hoje as ruas de Jerusalém, embora eu nunca tenha ido lá, mas eu vejo os vídeos, até hoje mantém, tem a chamada Via Dolorosa. Eles tentam manter um pouco daquela condição rústica, mas a rua pedregosa, caminhando, carregando um peso nas costas, a lenha, a madeira, sobre ombros já esfolados em carne viva, próximo das 9 da manhã no sol, pesando uns 50 quilos, aquela madeira, o braço horizontal da cruz. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheio de pedregulhos. O percurso é de cerca de 600 metros. Pode não parecer muito, mas carregando esse peso, na condição física que ele já se encontrava, 600 metros, Jesus foi fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos. E aí, quando ele cai, os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga raspa, escapa, escorrega e acaba de esfolar todo o dorso. E depois ele tem que tornar a colocar. Ele caiu algumas vezes, derrubou e precisou, até que alguém teve a compaixão de pedir que viesse Simão Cirineu para ajudá-lo a carregar a cruz, que viu que ele não conseguiria levar até o fim, porque não tinha mais a mínima condição física, já vinha perdendo sangue desde muito cedo, não tinha mais força. A crucificação se inicia com a chegada ao Gólgota. Retiravam toda a roupa do condenado. Entretanto, de acordo com o costume judeu, era permitido que o vestisse com uma espécie de tanga. Só isso aqui já era uma humilhação pública. Ficava praticamente nu, o corpo todo ensanguentado, machucado, moído, diante da multidão, zombando, rindo dele. Aí o Filho de Deus, aí pelado, aí todo machucado. A crucificação trazia um suplício infame, a forma mais desonrosa de morte, degradante e extremamente dolorosa. Jesus passou as suas últimas horas de vida suportando dores atrozes. Os pregos entravam rasgando os tecidos mais inervados dos pés, fazendo com que o crucificado se contorcesse de dor, dos pés e das mãos, é claro, pegando na parte do nervo. Do que esses respondiam, os crucificados em geral, respondiam seus algozes com uma enxurrada de insultos e maldições, mas a resposta de Jesus mostrava muito do seu sublime caráter. O mestre rogava por seus executores, irmãos, pedindo que o Pai os perdoasse. É em momentos de crise como esta que se manifesta o verdadeiro conteúdo da alma. Imagina ainda ter força na alma para pedir que Deus perdoasse quem estava fazendo aquilo com ele. E dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes.
Palavras que demonstram a sua superioridade moral, sua força, ternura e doçuras infinitas. Ele era realmente um rei de uma grandeza que não era deste mundo, o mestre do amor. Cegos pelo ódio, os que o entregaram para ser crucificado eram desculpáveis, mas Jesus, mesmo em sofrendo dores terríveis, deixa de pensar em si mesmo para pensar nos pecadores e os perdoar. As trevas sobre toda a terra na crucificação. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã, isto é, a hora terceira. Quando chega a hora sexta, que para nós é o meio-dia, então acontecem esses fenômenos, a escuridão no céu, as trevas ocupando toda a terra, o sol se escurecendo. Ele está lá de 9 da manhã até o meio-dia começa a acontecer esses fenômenos. Então, por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, ocorre um fenômeno extraordinário. Se da parte dos homens não havia nenhuma manifestação de compaixão pela crucificação, a natureza, ao contrário, se vestia de luto e protestava contra o maior crime já cometido na história da humanidade. O sol se escureceu até a hora nona, às 3 da tarde, a hora que Jesus expira. Então, do meio-dia até as 3 da tarde, o sol se escurece em homenagem ao seu Criador, que estava agonizando na cruz, próximo da morte. É chegado o pior momento para Jesus na crucificação. Pior momento? Sim. Pior momento vem agora. Porém, para entendermos a dimensão deste momento, a gente precisa voltar lá no dia anterior, lá no jardim do Getsemane, lá no momento em que ele começou a suar sangue, por causa desse momento que nós vamos ver agora. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Há uma analogia aqui muito bela também. Jesus estava, momentos antes desse episódio, ceando com os discípulos. Judas saiu para vendê-lo. Ele fica com os 11. Eles saem e vão em direção ao jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Mas ele deixa 8 e leva com ele 3, fazendo 11. Judas já havia saído. E num determinado momento ele deixa os 3 e o texto diz: indo um pouco adiante, ele vai à frente sozinho. A gente tem aqui, na verdade, um símbolo do tabernáculo. Ele vem com todos os seus discípulos e entra no pátio. No pátio ficam 8. Ele vai adiante com mais 3. No lugar santo, ali ele deixa 3. Agora ele vai sozinho para o Santo dos Santos. O que é que vai fazer no Santo dos Santos? No Santo dos Santos tem que derramar o sangue sobre o propiciatório para fazer a expiação do pecado. Ali ele não pode entrar com ninguém, ele tem que entrar sozinho. E ele faz isso. E aí ele começa a orar, e o sangue começa a descer, o suor se transforma em sangue. Isso tudo por causa da oração, em que ele pede que seja passado o cálice. Que cálice é este que Jesus pede que seja passado dele? Qual era o conteúdo daquele cálice? A gente terminou a leitura aqui justamente nesse ponto. Vamos voltar aí, Antes que o sacrifício fosse degolado, a gente falou, colocava-se a mão, Levítico 4 e 24. Exatamente assim aconteceu quando Jesus orava no Getsemane. Foi-lhe então entregue o cálice, que continha todo o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade. Aquele cálice é o símbolo de todo o pecado da humanidade. E se Jesus assume o cálice e o toma, ou seja, traz para si todo o pecado da humanidade, ele vai ter que sofrer
as consequências, e ele já está sofrendo as consequências. Ali ele é preso e começa então, mas a preocupação dele é com a pior e mais dura consequência do pecado que ele terá de enfrentar. Aquele era o cálice que atrairia a ira de Deus, pois comportava os pecados de toda a humanidade. Sabe o que a Bíblia diz? Que os nossos pecados fazem o quê? Fazem divisão, separação, inimizade entre nós e o nosso Deus. Se Jesus toma o conteúdo do cálice e assume os pecados, ele vai ter que experimentar o quê? Separação. Jesus sabia que uma vez tomando aquele cálice não poderia gozar da sua comunhão perfeita com o Pai. Era justamente isso que o afligia. Eu sei que você já deve ter ouvido dizer, alguém pregar, que Jesus não queria tomar o cálice porque estava com medo do chicote, da humilhação, da cruz, do azorrague, da coroa de espinho. Irmãos, se você ler livros sobre a história da igreja, você vai ver a história de homens que, diante de sacrifícios quase que semelhantes ao de Jesus, sacrifício físico, eles zombavam da morte, eles morriam glorificando a Deus, adorando, eles eram devorados por leões e assim era, glorificando, vendo o céu aberto como Estevão. Eles não retrocediam diante do sofrimento. E não dá para a gente acreditar que Jesus quer retroceder diante do sofrimento, porque ele fez escola, ele é modelo, ele é exemplo, e os que vieram depois dele não retrocederam diante do sofrimento. Ele não está com medo do sofrimento. Jesus está com medo de perder a coisa, ou vamos dizer, não é coisa, é o tesouro mais valioso, a comunhão perfeita com o Pai. Assumindo o pecado, ele vai ter que abrir mão temporariamente. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados faz o quê? Encobrem o rosto de Deus para que vos não... Quando Jesus toma o cálice e o pecado vem sobre ele, o rosto de Deus está coberto para ele, os ouvidos de Deus estão tapados para ele, e ele está lá na cruz desesperado. Por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, está na Bíblia, irmãos, aquele que não conheceu o pecado, olha o que Deus fez. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí Jesus está lá, ó. Eli, Eli, lama sabactani. Jesus pronunciou com voz forte estas palavras, em que mostrava uma angústia e aflição indescritível. Ele arranca força da onde não tem para dar esse grito: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o pior momento. Ele foi desamparado pelo Pai. E aí você pode pensar, então o Pai é um carrasco, o Pai é injusto, o Pai é duro. O Pai teve que fazer isso para poder nos aceitar de volta na casa, para acolher-nos na condição de filho. O Pai teve que abandonar o seu unigênito Filho, pegou os nossos pecados que nos separa dele, colocou sobre Jesus, e agora Jesus está gritando e o Pai não pode ver, não pode ouvir, não pode intervir, porque os pecados estão sobre ele. Para Jesus, para que o Pai possa te ouvir, para que o Pai possa te olhar, para que o Pai possa te abraçar, te receber, Jesus teve que ser desamparado. Era esse o desespero dele.
Era esse a maior consequência do cálice, a perda. Era uma forma de expressar o peso esmagador dos pecados humanos, que ele no momento da crucificação trazia sobre si. Na cruz ele se fez pecado em nosso lugar. Na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados. Na cruz aconteceu algo que nunca acontecera com Jesus, irmão. Por causa dos nossos pecados ele perdeu momentaneamente a comunhão com o Pai. Agora vocês pensem, Jesus está desesperado em pensar de perder momentaneamente a comunhão com o Pai. O sangue começa a jorrar pelo suor, só de pensar em perder momentaneamente a comunhão com o Pai. Jesus está disposto a ser crucificado, mas está pedindo: Pai, perder a comunhão com o Senhor, não tem como passar esse cálice? Eu estou disposto a sofrer o suplício dos algozes, mas a comunhão, então seja feita a tua vontade. O sofrimento maior do Senhor Jesus foi na cruz, quando Ele se fez pecado em nosso lugar. Nós merecíamos o castigo, pois os pecados eram nossos, mas Ele que sofreu tomando sobre si os nossos pecados. Por isso, Ele perdeu. Destaco, tá, irmãos? Momentaneamente a comunhão com o Pai. Esse atributo do Espírito que se manifestava efusiva e continuamente em Jesus parou de existir momentaneamente, mas parou de existir por causa dos nossos pecados. Nesse exato momento, quando ele perdeu a comunhão com o Pai, exclamou sofridamente: Deus meu, por que me desamparaste? Em seguida ele exclamou: está consumado. E como suas últimas palavras, ele exclama em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Às 15 horas, ou seja, hora nona, 3 da tarde, crucificado às 9, 6 horas pendurado na cruz, depois de ter passado toda a manhã sendo humilhado, chicoteado, blasfemado, cuspido, a noite toda zombado, julgado, às 15 horas ele dá o último suspiro e morre. Para encerrar, e eu vou encerrar a aula aqui também, precisaria ir adiante, mas não foi possível, a gente vai encerrar aqui com esta pergunta: quanto vale a sua comunhão com o Pai? Você já parou um dia para mensurar o preço, para você dobrar o joelho aqui, ali na rua, no ônibus, no banheiro, em casa, e o Pai: estou te ouvindo, estou aqui, estou do seu lado. Jesus teve que abrir mão, desesperadamente, abrir mão momentaneamente, para que você possa ter comunhão com Deus, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Irmãos, o preço da sua comunhão com Deus foi muito caro. Então a minha última palavra para encerrar esta aula, palavra pastoral: valorize-a, valorize-a. Quando a gente falar de oração, não tem oração como peso. É um privilégio você poder dobrar o joelho e o céu se abrir para te ouvir. Você dobrar o joelho e o céu: para, meu filho está falando agora e eu preciso ouvi-lo. Não tome como um peso, como algo, é uma bênção que custou muito caro, um preço muito elevado, para a gente levar isso de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, tenha consciência dessa bênção. Não dá para continuar, não tem como continuar, a gente precisa encerrar aqui. Eu espero que você tenha sido abençoado com esta aula. Com a ajuda de Deus, nós prosseguiremos na próxima semana, para a glória e honra do Senhor Jesus. Vá para casa com essa pergunta, responda para você mesmo, reflita sobre ela: quanto vale a sua comunhão com o Pai? Vamos ficar de pé para orar, encerrar a aula dessa noite. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo teu amor manifesto por cada um de nós, revelado na cruz do Calvário. Deus, prova o seu amor para conosco,
dando o seu único Filho para morrer por nós. Ó, que prova maravilhosa, bela, linda de amor. Nos ajude a viver, ó Pai, de forma digna, a valorizarmos este preço tão alto que foi pago pela nossa comunhão com o Senhor. Abençoando a vida do teu povo, dando graça, dando força, para que a gente prossiga vencendo, rompendo, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Cordeiro que foi morto para retirar os nossos pecados. Exaltamos o Pai, exaltamos o Filho, exaltamos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos guia, nos conduz, nos auxilia. Te bendizemos, ó Deus, nesta noite, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Amém.